Comissão Rubens Paiva. Hoje, no dia 28 de fevereiro de 2013, às 10h30, na Assembleia Legislativa de São Paulo, auditório Teoteno Vilela, para oitiva de depoimentos sobre os casos de Davi Capistrano, Elson Costa, Irã de Lima Pereira, João Macena Melo, José Montenegro de Lima, José Román, Luiz Inácio Maranhão Filho, Nestor Vera, Walter de Souza Ribeiro, militantes do Partido Comunista Brasileiro. O nosso formato, nós vamos apresentar os memoriais, depois aqui, compor a mesa e iniciar alguns depoimentos. Mas antes eu gostaria que a Melinha, que é membro da Comissão da Verdade... O Renan vai fazer a leitura do texto inicial dessa nossa audiência. Por favor, Renan. Os desaparecimentos e a repercussão política. Os dirigentes do PCB desconfiavam de infiltrações no partido e que estavam sendo seguidos há algum tempo. Afinal, em 3 de dezembro de 72, o Jornal do Brasil publicara uma entrevista do agente Carlos. Era Adalto Freire que assumiu a condição de agente da CIA infiltrado no partido e era secretário-geral da seção de Relações Exteriores do PCB. De acordo com a pesquisa de Hélio Gaspari, publicada no livro A Ditadura Derrotada, abre aspas, no dia 3 de abril, Walter de Souza Ribeiro saiu de uma reunião numa casa em cuja vizinhança havia pessoas consertando a fiação de postes. Foi a um ponto conversar com Luiz Inácio Maranhão, ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, defensor da anticandidatura de Ulisses Guimarães à presidência da República e amigo do cardeal Eugênio Salles. Maranhão era uma espécie de chanceler do partidão. Também iria a esse encontro João Macena Melo, sumiram todos. A família de Macena enviou cartas ao conselheiro federal da OAB, Serrano Neves, e a deputados estaduais e federais. Em 25 de abril de 74, sua filha, Alice Macena Melo, escreveu uma carta ao líder do MDB, deputado Laerte Vieira, que a leu no plenário do Congresso Nacional, seguido pelo pronunciamento do deputado Marcos Nobre. A carta foi transcrita no Diário Oficial da União, de 2 de maio do mesmo ano, e resume os fatos. Meu pai, João Macena Melo, brasileiro, casado, pai de 3 filhos, metalúrgico, ex-dirigente sindical e ex-deputado à Assembleia Legislativa da Guanabara, foi preso no dia 3 do corrente mês da cidade de São Paulo, para onde viajara na véspera a fim de tentar ganhar a vida, já que nesta cidade todas as portas lhe foram fechadas. Angustiada e ansiosa, faço um amargurado e veemente apelo a Vossa Excelência para que vos dirija às autoridades do país, pedido para pouparem a vida de meu pai e concederem permissão para que eu possa visitá-lo. Este dramático e estranho apelo se justifica e só tem razão de ser formulado porque até hoje as autoridades coatoras não se dignaram a proceder a qualquer formalidade legal e, sobretudo, porque, quando preso em 1º de julho de 70, meu pai poderia ter morrido em consequência das torturas, espancamentos, pendura pelos pés e mãos no chamado pau de arara ao mesmo tempo em que se lhe aplicava choques elétricos por todo o corpo, quase enforcamento e outros requintes bestiais e horripilantes, sofridas no quartel da Polícia do Exército, sediado na rua Barão de Mesquita, nesta cidade. Meu pai é um homem doente e já conta com 55 anos de idade, sendo por isso improvável que possa suportar a repetição de métodos tão bárbaros e tão anti-humanos. Meu pai estava em gozo de liberdade concedida pelo Egrégio Superior Tribunal Militar em fevereiro de 73. Agora, depois de submetido a tratamento de saúde, deteriorado em parte pelas torturas e pelos maus-tratos da prisão, ele vinha tentando reintegrar-se na sua atividade profissional. Angustiada e desesperada, mas confiante e esperançosa de que o vosso apelo possa salvar a vida do meu pai, subscrevo-me. A esposa de Luiz Inácio Maranhão Filho, Odete, denunciou seu desaparecimento e que esse estaria sendo torturado pelo delegado do DOPS, Sérgio Paranhos Fleury. O deputado do MDB, Lisânias Maciel, discursou na Câmara Federal exigindo explicações do governo. O secretário do MDB e amigo de infância de Luiz, deputado Thales Ramalho, leu a carta da esposa de Luiz no plenário do Congresso Nacional emocionado.
Esta foi publicada no Diário do Congresso em 15 de maio de 74. Ao terminar a leitura, o deputado enfatizou que os direitos elementares de Luiz Inácio deveriam ser respeitados e pediu um julgamento justo para ele e a apuração do caso. Neste mesmo dia, o vice-líder da Arena, deputado Garcia Neto, prometeu, abre aspas, que o governo tomaria providências para elucidar os sequestros de presos políticos, inclusive de Luiz Maranhão Filho, fecha aspas, e outras denúncias feitas pelo MDB. Essas providências nunca foram tomadas. Odete conseguiu ainda fazer um apelo ao então presidente Geisel para que mandasse apurar o caso com urgência, pois Luiz Maranhão estava em péssimas condições de saúde. Mas nada conseguiu. Ainda em maio, a CNBB e a OAB protestaram e exigiram respostas sobre o paradeiro dos desaparecidos ao presidente Geisel. Em 29 de junho de 74, foi publicada a nota oficial do MDB no Diário de Brasília, indagando do governo o destino de 11 presos políticos desaparecidos, entre os quais figuravam os nomes dos 3 dirigentes comunistas. Em 7 de agosto do mesmo ano, por intermédio de Dom Paulo Evaristo Arnes, conseguiu-se uma audiência de familiares de desaparecidos políticos com o general Golberido Couto e Silva, chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, com a presença do cardeal, do presidente da Comissão de Justiça e Paz e da CNBB, professor Cândido Mendes, e do advogado José Carlos Dias. O general Golbery prometeu aos familiares que, no prazo máximo de um mês, daria uma resposta sobre o paradeiro dos 22 desaparecidos citados, o que não aconteceu. A reação da ditadura viria em fevereiro de 75, quando o ministro da Justiça, Armando Falcão, divulgou nota sobre os desaparecidos políticos, em que afirmava sobre Walter de Souza Ribeiro, abre aspas, ex-oficial do Exército expulso por atividades subversivas, como indigno para o oficialato. Há um mandado de prisão expedido pela segunda auditoria da segunda CJM em 1970. Encontra-se foragido, fecha aspas. Sobre Luiz Inácio Maranhão Filho, apenas informou que ele era membro efetivo do Comitê Central do PCB e, a respeito de João Macena Mello, apenas reafirmou que ele não se achava preso em nenhum organismo militar. Indignada com a nota do ministro, a viúva de Walter, Aldaci, manifestou-se protestando contra as calúnias e apresentando documentos que desmentiam o ministro, uma vez que havia sido expedida pela segunda auditoria do Exército de São Paulo, certidão negativa, a qual informava que sua pena havia sido reformada pelo STM em acórdão de 27 de maio de 74 e diminuída para 1 ano e 8 meses e assim prescrita. Tão logo soube do teor da nota, Aldaci enviou uma carta ao general Silvio Frota, então ministro do Exército, pedindo-lhe que informasse em qual diário oficial havia sido publicado o ato de expulsão do Exército como indigno do segundo tenente reformado, Walter de Souza Ribeiro. A carta foi protocolada em 6 de março de 75, mas não recebeu resposta. De acordo com seu depoimento publicado no livro Desaparecidos Políticos, abre aspas, a nota é caluniosa também quando diz que meu marido foi expulso do Exército como indigno. Não existe até agora, que seja do meu conhecimento e dos meus filhos, nenhuma expulsão, e sim reforma pela Lei número 1507-A, de 28 de janeiro de 1950, por incompatibilidade para o oficialato. A reforma de um oficial por incompatibilidade não significa a indignidade, conforme declarou o ministro Falcão. Nossa dor já era demasiadamente grande pelo dramático desaparecimento do chefe da nossa família para suportar ainda o peso da difamação que o ministro nos impôs através de toda a imprensa nacional. Anos após seu desaparecimento, a família de Walter continuou sua busca por meio de advogados e da Comissão de Justiça e Paz, sem obter qualquer informação. Em 8 de abril de 87, o ex-médico e torturador Amilcar Lobo revelou, em entrevista à revista Isto É, que viu Luiz Maranhão sendo torturado no doicode do 1º Exército no Rio de Janeiro. Em entrevista à revista Veja, de 18 de novembro de 92, o ex-sargento do doicode São Paulo, Marival Dias Chaves do Canto, afirmou que pelo menos 8 dirigentes do PCB tiveram seus corpos esquartejados e atirados nas águas do Rio Novo, em Avaré, São Paulo. Segundo o ex-sargento João Macena Mello e Luiz Inácio Maranhão Filho, presos em 74, teriam recebido uma dose de injeção para matar cavalos. Suas mortes fizeram parte da Operação Radar, uma grande ofensiva do Exército iniciada em 73 para dizimar o PCB.
De acordo com essas declarações do ex-sargento, Walter de Souza Ribeiro foi capturado pelo DOI-CODE em São Paulo e levado para o Rio de Janeiro, onde foi assassinado e esquartejado, sendo as partes de seu corpo enterradas em lugares diferentes para não ser identificado. Em 24 de março de 2004, a revista Isto É publicou reportagem de Amaury Ribeiro Júnior, baseada em documentos encontrados nos pertences do general Antônio Bandeira, que comandou as Forças Armadas até o fim da segunda campanha contra a guerrilha do Araguaia, no qual foi revelado o conteúdo de uma reunião entre os generais Ernesto e Orlando Geisel e o então presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, da qual Bandeira também participou. Na reunião, ocorrida em maio de 73, discutiu-se as diretrizes da repressão política, abre aspas, a utilização de todos os meios para eliminar, sem deixar vestígios, as guerrilhas rurais e urbanas de qualquer jeito, a qualquer preço, fecha aspas. Em 31 de março de 2004, a revista Isto É revelou, na reportagem titulada Traição e Extermínio, que a operação que promoveu os desaparecimentos dos dirigentes do PCB foi comandada pelo chefe do DOI, coronel Aldir dos Santos Maciel, codinome Doutor Silva. A missão consistia em, abre aspas, prender e executar os membros do Comitê Central do PCB sem deixar pistas. Os assassinatos ocorreram em chácaras clandestinas para facilitar a ocultação de cadáveres. Os demais sobreviventes eram encaminhados pelo Comando do 2º Exército aos delegados do DOPS, José Francisco Seta e Alcinde Sigilo. Apelidada de Operação Radar, resultou na morte de 11 membros do Comitê Central. Além de destruir as gráficas clandestinas do partido, a repressão desmantelou seus diretórios no Estado em operações que prenderam 679 pessoas, fecha aspas. O ex-sargento Marival tornou públicos, então, os nomes dos principais envolvidos. Os coronéis Aldir Santos Maciel, ex-comandante do DOI-CODE de 74 a 76, conhecido como Dr. Silva, Paulo Malhães, conhecido como Dr. Pablo, José Brante Teixeira, o Dr. César, além dos ex-cabos Félix Freire Dias e José Bonifácio Carvalho. O oficial do DOI-CODE de São Paulo, André Pereira Leite Filho, então conhecido como Dr. Edgar, também integrou o pequeno grupo responsável pela eliminação de dirigentes do Comitê Central do PCB. Então, a gente vai passar agora a leitura, antes de constituir a mesa, do Elson Costa, e depois a gente constitui a mesa. O Elson Costa, desaparecido em 15 de janeiro de 75, nasceu no dia 26 de agosto de 1913, na cidade de Prata, Minas Gerais, Brasil. Dados biográficos. O Elson iniciou sua vida política no Partido Comunista Brasileiro, PCB, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, onde liderou uma greve de caminhoneiros. Trabalhou na divulgação do jornal do partido, A Classe Operária. Foi membro do Comitê Central, atuou em Belo Horizonte, Niterói, Rio de Janeiro, Campo Grande, Recife, Curitiba e, finalmente, em São Paulo. Conheceu vários países do leste europeu na década de 50. Com o golpe militar de 64, passou a atuar clandestinamente. Em 1966, foi condenado a 2 anos de reclusão pela Justiça Militar pelo processo referente às cadernetas de Luiz Carlos Prestes, à época secretário-geral do PCB. Cumpriu pena em Curitiba e, quando foi solto, voltou à clandestinidade. No Rio de Janeiro, foi novamente preso e torturado em 1970. Cumpriu pena e foi solto em 73, quando veio para São Paulo, voltando a viver na clandestinidade, trabalhando e divulgando o jornal A Voz Operária. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Elson morava na rua Timbiras, número 199, bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Na manhã do dia 15 de janeiro de 75, foi preso no bar ao lado da sua casa, onde fora tomar café. Os vizinhos que o conheciam como sendo Manuel de Souza Gomes protestaram contra sua prisão feita por 6 homens. No dia 7 de fevereiro de 75, sua esposa, Aglaé Souza Costa, depois de procurá-lo por diversos órgãos policiais, enviou o telegrama ao ministro da Justiça e, no dia 18 daquele mês, enviou carta ao general Geisel, presidente da República. No dia 1º de março, a Aglaé conseguiu publicar uma nota por ela assinada, descrevendo como se deu o desaparecimento de Elson Costa.
Documentos de órgãos policiais. O pedido de busca número 79E/2 de 75 do 2º Exército, datado de 7 de abril de 1975, encontrado nos arquivos do antigo DOPS Paraná, no qual se lê, abre aspas, no dia 15 de janeiro de 75, o 11º Distrito Policial registrou ocorrência sobre Manuel de Souza Gomes, conforme boletim de ocorrência número 315 de 75, cópia anexa. Não foi encontrada a referida cópia. Mais adiante, esse mesmo documento afirma, abre aspas, na possibilidade de vir a ser preso em função das prisões já efetuadas pelos órgãos de segurança interna, evadiu-se de sua residência às pressas, sendo levado por elementos do partido, conforme testemunhas. Aglaé de Souza Costa, ao ter ciência do desaparecimento de seu marido, em vez de procurar as autoridades de segurança interna logo de imediato, como tem ocorrido contra as famílias de preso, recorre sim a Aldo Lins e Silva, que a orientou no sentido de procurar as seguintes autoridades: Ministro da Justiça, Presidente da República, Cardeal Arcebispo de São Paulo, e escrever cartas para Jornal do Brasil e Folha da Tarde. Estas atitudes estranhas levam a crer que procura-se fazer exploração política desse desaparecimento, configurada na campanha desencadeada no sentido de denegrir as autoridades, a opinião pública interna e externa. Documentos obtidos pelos familiares de Elcio Costa, atestado de óbito por morte presumida por meio de ação judicial. Informações do ex-agente do DOI-CODE do 2º Exército de São Paulo, Marival Dias Chaves do Canto, em entrevista à revista Veja, de 1992. Outro que está aí no Rio, na cidade de Avaré, São Paulo, é Elson Costa, assassinado em 75. Na casa de Itapevi, foi interrogado durante 20 dias e submetido a todo tipo de tortura e barbaridade. Seu corpo foi queimado. Banharam-no com álcool e tocaram fogo. Depois, Elson ainda recebeu injeção para matar cavalo. No Rio, debaixo de uma ponte que liga a cidade de Avaré, no interior de São Paulo, a rodovia Castelo Branco. Existe ali um cemitério debaixo d'água. Pela Lei 9.140 de 95, no seu anexo 1, Elson Costa foi reconhecido como morto sob responsabilidade do Estado. Em sua homenagem, as cidades de São Paulo e Belo Horizonte deram o seu nome a ruas nos bairros Toca e das Indústrias, respectivamente. Em Belo Horizonte, também foi homenageado em 2004 pela Câmara Municipal com a medalha Tributo à Utopia, que lembrou as vítimas da ditadura. Documentos achados no Instituto Médico Legal de São Paulo. Laudo de exame de corpo de delito. Laudo de exame de lesão corporal do ML São Paulo, de 16 de maio de 75, realizado por Vladimar Júnior e Roberto Alves. Indica lesão leve causada por paulada e tijolada no dia 29 de março de 75. Os dados do laudo não são de Elson, apenas seu nome. Informações tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. Obrigado, Renan. Nós vamos compor a mesa com militantes e familiares de alguns desaparecidos. Eu gostaria de chamar primeiro Zé Miguel Taí, que é familiar do Elson Costa, Maria Helena, familiar também do Elson Costa, Dina, militante do PCB, e Arnaldo Soares, também familiar do Elson Costa. Vale lembrar que todas as audiências da Comissão da Verdade são públicas, e esse é o formato que nós vamos permanecer até o final. E adotamos também um método, formato de depoimento com o tempo livre para os familiares e com uma condução muito sutil do nosso presidente Adriano, no sentido de garantir toda a tranquilidade e para que o depoente fale aquilo que ele quiser, no tempo que ele quiser, na forma que ele quiser. Então, o Zé Miguel será o primeiro a fazer o seu depoimento, a dialogar conosco. Zé Miguel, a gente abre a palavra para você que você
conte da maneira que queira e use o tempo necessário. Muito obrigado. Então, nós, os familiares de Elson Costa, estamos aqui sobrinhos e nossa tia, cunhada de Elson Costa e e companheiros dos familiares que compareceram e que é importante para nós saber que todos podem se manifestar e que existe uma abertura e vamos dizer, para a manifestação, para o tempo e para a multiplicidade desses depoimentos. Então, quero saudar também a comissão por esse importantíssimo trabalho que está fazendo e quero dizer que nós, familiares, esperamos há décadas o momento em que se possa trabalhar para o esclarecimento desses fatos. Completar a mesa? É o caso de completar a mesa. A Dina faz a sugestão para que compõe a mesa e também te abra a possibilidade de falar o Alberto Negri e o Genival. Então, os dados sobre o desaparecimento e algumas iniciativas que foram feitas depois disso foram apresentados previamente. Nós queremos dizer o que podemos contribuir do ponto de vista de um testemunho sobre a pessoa e a dedicação de Elson Costa à sua militância. Nós podemos dizer, pela família, que Elson Costa praticamente dedicou a vida à militância ao Partido Comunista Brasileiro. Isto se dá desde, pelo menos, os anos de 1940, no Triângulo Mineiro, passou pela fase do Estado Novo, o interregno democrático seguinte, e entrou pela ditadura em plena militância, a cada vez respondendo às diferentes situações com uma convicção serena, que é aquilo que sempre nos impressionou na pessoa dele. Elson Costa desaparecia do nosso convívio durante certos períodos, retornava em outros, sempre se fazia presente, quando possível, em reuniões familiares, em que, ao mesmo tempo que deixava claro o sentido da sua vida dedicada à militância comunista, esta, vamos dizer, manifestação era feita na forma de uma espécie de limpidez da convicção, que fazia com que esta escolha fosse sempre manifestada por ele da maneira mais transparente e, ao mesmo tempo, discreta, no sentido de que ele procurava manter a família distante das implicações mais difíceis da sua vida política, não é? Em vários períodos clandestina. Acho que todos que estão aqui certamente falarão sobre esta impressão de uma presença de tal modo, como eu disse, serena na escolha de uma opção política de vida, como eu disse, que atravessou a vida inteira sem nenhuma hesitação,
diante das situações as mais difíceis, sempre nos impressionou, a ponto, se me permitirem, uma coisa muito pessoal, mas muito significativa. Eu, quando criança, minha mãe dava aos filhos, depois do batismo, o direito de escolher o padrinho de crisma. E eu não tive dúvidas em escolher aquele tio que me parecia ligado a coisas importantes e que, para mim, era uma espécie de referência de personalidade. E, curiosamente, como uma criança que não sabe do que está pedindo dele, né, eu pedi, na verdade, dentro do código familiar, na verdade, era uma declaração de escolha, né, de que ele fosse o meu padrinho. E ele aceitou com um sorriso, que sabia da minha inocência no pedido, ao mesmo tempo aceitou e se tornou, para todos os efeitos, embora essa cerimônia nunca tivesse sido oficiada, ele era o meu padrinho e sempre me presenteou em todas as ocasiões com coisas que diziam respeito a minhas atividades e a minhas escolhas de vida. Eu passei a estudar piano e me desenvolvi nisso, e ele tem várias partituras que me foram dadas por ele e que, com dedicatórias muito carinhosas, com isso eu quero assinalar, o que certamente seria compartilhado por todos, a enorme atenção que ele tinha para com os familiares, para com os irmãos e as irmãs, e, como eu disse, sempre de uma maneira a deixar clara vamos dizer, a força de convicção do seu papel político. Então, sem entrar em mais detalhes sobre isso, eu quero dizer também que nos anos de 67 e 68, quando eu passei a ser estudante universitário na Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, e também da Maria Helena, no mesmo período, se tornou estudante, esse foi um período novo para nós, porque nós conhecemos, quer dizer, participamos do fervilhante movimento estudantil, onde, quando eu entrei na Maria Antônia, o Partido Comunista aparecia, entre as correntes políticas do movimento, como a tendência mais moderada das correntes que ali se colocavam. Como? Então, havia uma visão, vamos dizer, negativa. O espectro do ativismo político no movimento estudantil colocava como se fosse o Partido Comunista no ponto mais à direita do mundo conhecido, digamos, dentro, para efeitos do imaginário do movimento estudantil. Isso, de certo modo, se refletiu nas nossas conversas com ele, como se a gente tivesse passado a fazer parte de um mundo mais avançado do que o dele, o que, evidentemente, era uma mera, vamos dizer, excitação estudantil do período, mas eu digo isso só para afirmar que ele se colocava numa posição contrária à luta armada, como era a posição do partido e como ele certamente afirmaria. E, quer dizer, os fatos que nós estamos examinando aqui correspondem a um momento da ação dos aparelhos repressivos em que elas atacaram organizações que não praticavam a luta armada. Isso, eu acho que, portanto, o desvendamento desses fatos desmascara como um todo a atividade repressiva, porque ela desqualifica a suposição de que tratava-se de lutar o bom combate contra militantes armados. Né? O fato de que essas violências sejam cometidas contra aqueles que não adotavam a luta armada, portanto, desqualifica tanto esta afirmação quanto em relação a todos. Ou seja, essa comissão, se ela entrar no esclarecimento desses episódios, isso tem um efeito sobre toda a sustentação do argumento pelo qual se justifica, do ponto de vista do aparelho repressivo, tanto as ações que foram feitas naquele período, quanto o silêncio que quer se manter sobre isso. Quero dizer também que, com sua serenidade, que nos era tão notável,
o tio Elson me disse várias vezes, e disse a Maria Helena, e certamente ao Arnaldo, que ele, de certo modo, se orgulhava de resistir à tortura. Ou seja, certamente tinha passado por prisões e torturas no período do Estado Novo, mas certamente desde 64, como foi relatado aqui pelas prisões que passou. Havia nisso uma espécie de orgulho discreto, mas que ele reconhecia como uma capacidade pessoal, não é? Disse a Maria Helena também que compreendia quem não suportasse a tortura, mas que quer dizer, de algum modo, tinha para si mesmo como valor o fato de suportar a tortura. Por isso, para mim, é significativo este depoimento do ex-sargento Marival, que falará aqui na comissão, que ele passa 20 dias sendo torturado nessa chácara em Itapevi. Isso, para mim, ressoa nessas conversas que tivemos. A julgar por isso, do ponto de vista muito pessoal, eu acredito neste dado. Acho que, em suma, é justamente isso que eu quero afirmar também, contra as afirmações infamantes e baseadas num princípio de confusionismo reconhecível, a versão de que ele teria sido sequestrado por membros do próprio Partido Comunista e depois morto em enfrentamento armado, ou que, como na infamante matéria publicada na Isto É Independente, a 31 de março de 2004, dizendo que ele teria se evadido para o Paraná, onde viveria, continuaria vivendo, e que a família não teria, por sua vez, reagido de maneira confiável, ou seja, de que, em suma, essa matéria diz que, ao contrário da família, das demais famílias, os parentes de Elson Costa não se mobilizaram para encontrá-lo. Então, essas insinuações ou afirmações têm que ser aqui veementemente repudiadas. A viúva e irmãos procuraram todos os meios possíveis, seja na interpelação de autoridades, seja através do recurso a pessoas que eventualmente poderiam informar. Nós tínhamos um amigo da família, também do Triângulo Mineiro, chamado Astolfo Araújo, conhecido médico cirurgião, que foi deputado pela Arena e que tinha ligações com o capelão do 2º Exército e que teria, em suma, se mobilizado no sentido de encontrar, localizar o paradeiro de Elson Costa, e que, a certa altura, nos parece, do final de fevereiro do ano de 75, nos sugere que as buscas sejam abandonadas, sem dizer propriamente o que se passou. Eu, que sou amigo de uma das filhas de Kalim Eide, braço direito de Paulo Maluf, e prezo muito essa minha amiga, ela me ajudou perguntando ao pai sobre a possibilidade dessa localização. A resposta que nos veio foi, num primeiro momento, animadora, que sim, que ele tinha sido localizado, que tinha sido preso e que seria localizado. Depois eu recebi um telefonema pessoal de Kalim Eide dizendo que tinha sido um rebate falso, um engano, que, na verdade, ele não estava preso como se pensava. Eu interpreto também esse duplo movimento, por um momento de afirmação e depois de desconfirmação, como um indício em suma, desta
prisão e desaparecimento, sumiço e morte durante esse período. Quero dizer também que, no mesmo ano de 1975, eu, que trabalhava como a editora assistente de cultura do jornal Movimento, recebeu-se na redação do jornal informações que nunca foram publicadas, era um jornal censurado, evidentemente, isso não tinha... Informações que coincidem totalmente com essas do depoimento do ex-sargento Marival, muitos anos depois, nos mesmos termos de tortura bárbara, corpo queimado em álcool, injeção para matar cavalo e o corpo atirado ao rio. Portanto, este também eu considero um indício, digamos, confirmatório dessa, em suma, história tal como está sendo contada e que esperamos que justamente se possa finalmente avançar no entendimento desse processo, ou dessa etapa terminal desse processo de luta armada que se deu aqui, no caso, como eu disse, com organizações que não propriamente tinham aderido à luta armada. Então, eu acho que, pessoalmente, é o que eu teria a dizer e passo a palavra, então, aos demais. Então, eu quero... Meu nome é Maria Helena Soares de Souza. Eu sou filha de uma irmã dele, Zailda Soares de Souza. A minha mãe e o outro irmão dele, Milton Costa, publicaram um anúncio no Estado, na época, no Estado de São Paulo, e dando a notícia do desaparecimento e os telefones da casa da minha mãe e da casa do local de trabalho do tio Milton. O Rui Mesquita não cobrou este anúncio, ele publicou mais de uma vez. E a polícia baixou na nossa casa, de madrugada e tal. Para estender essa história, o último depoimento feito pela minha mãe na polícia foi em agosto de 1975, quando a morte dele já tinha ocorrido. Essa é uma coisa clara de dizer, não fizemos isso, também estamos procurando, né, e obrigando a família a passar por esses depoimentos nocivos, constrangedores e muito difíceis, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, eu queria falar um pouco da tia Aglaé, a esposa dele, que é viva, está com 92 anos, lúcida, uma mulher maravilhosa, até para contar um pouco como era este homem. Ele chamava carinhosamente de Catirina. E quando ele foi preso no Rio de Janeiro, ele não foi preso em 1970, não, viu, gente? Ele foi preso em 1969. Ela ficou hospedada na minha casa, ela ficou comigo 1 ano. O tempo que ele ficou no Rio, depois de lá ele foi para Juiz de Fora. E eu vi como é que as coisas eram. Já que eles, dentro da cadeia, dentro da prisão, eles tinham que trabalhar a cabeça, trabalhar o corpo, eles ensinavam, liam, trocavam informações ali dentro, só que os jornais não entravam. Então, a minha tia fazia uma espécie daquele filme Fahrenheit, não lembro o número, ela praticamente decorava a notícia de jornal para contar para ele o que estava no jornal, sem dar interpretação pessoal, uma coisa de amor belíssima. Toda semana, as visitas, ela cozinhava, a gente cozinhava junto, ficava conversando, e ela ficava na véspera decorando o jornal, ouvindo a notícia, decorando coisas, para contar fielmente para ele. Eles não tiveram filhos, foi uma opção. Ele entrou com 17 anos no Partido Comunista, e eles optaram por isso, mas o significado da família, do amor familiar, estava muito com esta senhora, essa mulher maravilhosa, lutadora, que tentou o máximo que pôde, até onde deu. Ela não queria ser indenizada pelo Estado, a gente brigou com ela, senão tem que ser indenizada, porque quando sair indenização, o Estado está dizendo, sim, somos culpados. E aí ela distribuiu o dinheiro que recebeu, porque não aguentava ficar com aquele dinheiro com ela. Tio Elcio era uma pessoa maravilhosa. Essa semana eu conversei com ela ao telefone. Nos últimos tempos, ela está morando em Goiás. Nos últimos tempos, ela não queria mais falar sobre esse assunto. O Zé Miguel foi visitá-la e acho que quebrou o gelo. E aí
tenho conversado com ela, e lá pela Santos eu disse, puxa, você teve uma vida sacrificada. Ela disse, não, eu tive um privilégio. Eu conheci um homem que a postura política dele era a postura humana. Ele era um cara que acreditava na bondade e na distribuição igualitária de bens, e na distribuição igualitária de afetos, e de viver bem. Eu achei muito bonito isso. Eu ouvi isso da tia Cila, que está ali sentada. Ela disse, você não faz ideia da maravilha que esse homem era? Eu faço ideia, sim. A gente tinha uma adoração por ele. A minha irmã ontem me disse ao telefone, ele era maravilhoso, eu adorava. Eu entendo isso, nós todos adoramos. Além dele ser o nosso herói, ele era uma pessoa calma, pacífica e linda. Ele era muito bonito, tinha olhos azuis, ele era muito bonito. E tinha uma coisa amorosa com as pessoas. A última vez que eu vi foi na casa do meu irmão Arnaldo, e eu fiquei aborrecendo ele por causa do partidão. E aí, lá pelas tantas, ele disse, você não é revolucionária, você andou em passeata, acha que fez muito, e sabe o que eu quero de você? Não deixe que seus filhos sejam reacionários. É tudo que você precisa fazer na vida. Eles têm que saber o Brasil que eles têm e o Brasil que queremos ter. Essa foi a última conversa que eu tive com ele, pito e mel, né? Que depois pegou meu filho, beijou, abraçou, e foi amoroso o resto do dia. Foi o último contato que eu tive com ele. Eu queria deixar isso aqui registrado para entender que homem era esse e com qual mulher ele vivia. Eu quero levar as coisas para ela. Se vocês puderem até fornecer vídeos e tal, eu gostaria que ela pudesse. Ela me pediu muito isso. Ela disse, eu quero saber tudo. Tudo. Eu quero saber tudo. Ela disse, não me esconda nada, eu quero saber tudo. Eu fiquei surpresa com os documentos que eu estou com atestado de óbito, de nascimento, de casamento, e eu fiquei surpresa que ela soubesse a notícia, porque a gente tentou que ninguém soubesse, as irmãs, pelo menos, né? A minha mãe a gente não deixou, né, Arnaldo? Mas ela sabia, está lá no documento. Então, eu imagino, assim, muito sofrimento, sabe? Muito sofrimento. A gente está agora na hora de ficar em paz. Eu quero ter o direito de jogar flores em Avaré, se foi isso mesmo. Até ter o direito de pedir ao Estado que recolha os ossos que estão lá. Porque não adianta cortar os pedaços, o DNA está lá. A gente tem o direito de saber isso. É isso que eu queria dizer. Assim. A comissão está fazendo um trabalho maravilhoso, tem sido bastante elogiado. Qual o pedido? Ah, sim. Poxa, até esqueci. A gente tem um atestado de óbito, e o atestado de óbito diz assim, desaparecido. Assim como o Rubem Paiva vai conseguir, assim como o Vladimir Herzog vai conseguir, a gente quer um atestado de óbito verdadeiro, assassinado por tortura. Vocês dizem assim, como desaparecido? O que é isso? É um cara de pau muito grande do Estado, ter um documento desse. Né? O Estado não é uma pessoa, mas o Estado como jogar sujeira embaixo do tapete, botar todos os móveis em cima e achar que é para ficar bem contentinho, porque, afinal, tem um atestado e ela recebeu essa indenização que ela não usou. Ela recebeu para ter o direito de dizer o Estado disse que sim, que o matou. E eu queria que o atestado de óbito tivesse a verdade escrita. Acho que nós todos queremos. Né? Muito obrigado, Posso passar para nós? Maria Helena. Obrigado, Zé Miguel. Antes de passar para o Arnaldo, eu quero registrar que tanto o pedido do Zé Miguel quanto da Maria Helena serão encaminhados pela comissão. O Zé Miguel sugere, né, e pede para que a comissão negue historicamente, veementemente, as insinuações da revista Isto É. E a Maria Helena agora faz o pedido, né, fundamental e imprescindível para a luta da nossa comissão, que é um atestado verdadeiro, historicamente verdadeiro. Quero passar a palavra para o Arnaldo. Bom, a gente já ouviu, basicamente, tudo que é importante em relação ao tio Elcio. Eu acho que não há nenhuma necessidade de eu estender esse assunto. Eu gostaria de passar a palavra para os demais, só registrando que tio Elcio era uma figura maravilhosa e a gente precisa saber o que aconteceu na realidade. Embora
existam os indícios. Ok? Obrigado, Arnaldo. Nós vamos ler os memoriais ou podemos passar? Tá legal. Então, as próximas testemunhas, depoentes, eles vão falar, né, não de um único caso, mas de alguns, e relatar histórias, né, do momento daquela organização do Partido Comunista Brasileiro. Então, agora faz necessário a gente ler os memoriais dos 8, são 9 hoje, então lemos do Elcio, vamos ler dos 8 depoentes. A gente fica aqui ou vocês acham que é melhor? Que demora um pouquinho, então a gente senta lá e depois compõe a mesa novamente. E só para esclarecer, gente, às vezes a leitura do memorial parece cansativa, mas é necessário porque mostra que houve já uma busca dos familiares, informações já acumuladas, e que a gente não está começando do zero no trabalho aqui na comissão, mas que, de fato, a gente está partindo desse acúmulo de informações e dessa luta já constituída dos familiares. Tá bom. Renan, antes de a gente começar, só uma pequena falha da mesa, registrar aqui a honrosa presença dos nossos queridos companheiros, ex-militantes, e também, até hoje, militantes, alguns, e dirigentes do Partido Comunista Brasileiro. Então, passa a leitura do memorial Davi Capistrano da Costa, desaparecido em 19 de março de 74. Ele nasceu em 16 de novembro de 1913, na cidade de Jacampari, distrito do município de Boa Viagem, no Ceará. Era casado com Maria Augusta de Oliveira, militava no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Dados biográficos. Davi foi para o Rio de Janeiro com 13 anos de idade e, até entrar no Exército, em 31, trabalhou em bares, botequins. Nesse ano, como cabo e aluno da Escola de Aviação, conheceu o tenente Ivan Ribeiro, que intermediou seu ingresso no Partido Comunista. Participou da ANL, Aliança Nacional Libertadora, e da Revolta de 31, sendo preso, processado e condenado. Em 1936, fugiu da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde cumpria a pena, e foi para a Espanha, integrando a Brigada Internacional na luta contra o fascismo. O republicanismo espanhol, ao dispensar as brigadas internacionais em 1938, acabou por levar Davi para a França, onde lutou junto à resistência à ocupação nazista. Em 1946, Davi Capistrano se elegeu deputado estadual em Pernambuco e passou a ser um dos dirigentes do PCB. Casou-se com Maria Augusta de Oliveira, comunista do estado da Paraíba. Vieram para São Paulo clandestinos, pois, em 1947, o registro do PCB é cassado. Mais tarde, foi para o Rio e foi estudar na antiga União Soviética. Volta ao Brasil, em 1957, esteve em diversas regiões do país, até que, em 1964, com um golpe militar, Davi passou a ser perseguido, tendo sido cassado seus direitos políticos em junho daquele ano. Passou a atuar na clandestinidade. Em 72, foi para a então Tchecoslováquia como representante do PCB. Em 74, foi substituído por ter problemas de saúde. Queria voltar ao Brasil. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Davi voltou clandestinamente ao Brasil em março de 74, desaparecendo ao longo do percurso entre a cidade de Uruguaiana e São Paulo, quando viajava de carro, dirigido por outro militante comunista, José Roman. A companheira de Davi Capistrano, Maria Augusta, foi avisada que ele havia saído de Uruguaiana em 15 de março, em companhia de José Roman, que foi até lá em um carro Volkswagen com o objetivo de transportá-lo até São Paulo, onde encontraria sua família. Em 19 de março, Lídia, a esposa de José Roman, recebeu um telegrama de seu esposo dizendo que a operação tinha sido bem-sucedida, que estava voltando. Em 21 de março, seu filho de José Roman, chamado Luiz, recebeu um telefonema dizendo que seu pai se encontrava preso. Após esta data, nem Davi nem José Roman foram vistos ou entraram em contato com seus familiares. Providências tomadas pelos familiares. Lídia Roman, companheira de José Roman, registrou queixa sobre o desaparecimento na Delegacia de Polícia de Itaim Bibi, bairro de São Paulo, capital.
Procurou em diversos órgãos de segurança, mas não obteve nenhuma informação. Maria Augusta de Oliveira, assim como a Lídia, entraram com um pedido de habeas corpus em 25 de março de 74, por meio do advogado Aldo Lins e Silva, mas os órgãos de repressão negaram sua prisão. Em 19 de julho de 74, o presidente da França, Giscard d'Estaing, enviou carta ao governo brasileiro pedindo sua intervenção para preservar a vida de Davi Capistrano, por ser ele herói de guerra, por ter combatido o nazismo naquele país. A embaixada brasileira negou a prisão de Davi e informou desconhecer seu paradeiro. O Papa Paulo VI enviou ao Rio de Janeiro missionários para tratar diretamente com o presidente da República, general Ernesto Geisel, esse e outros casos de desaparecimentos por motivação política. Em 7 de agosto de 74, os familiares fizeram uma reunião com o general Golbery Couto Silva, encontro esse que foi intermediado pelo então arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Arnes. Naquela ocasião, o general se comprometeu a dar uma resposta até o final do mês, o que nunca aconteceu. Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa. Em entrevista à revista Isto É, de 1º de abril de 87, o ex-médico e torturador Amilcar Lobo, que servia no quartel da Polícia do Exército no Rio de Janeiro, onde funcionou o DOI-CODE, declarou que assistiu a diversos presos nas dependências de uma casa, a rua Arthur Barbosa, em Petrópolis, conhecida como Casa da Morte. Procurado pela filha de Davi Capistrano, Maria Carolina, Amilcar Lobo contou que o seu pai foi torturado nas dependências daquela casa, vindo a falecer em consequência das torturas. Marival Dias Chaves do Canto, ex-sargento integrante do DOI-CODE de São Paulo, em entrevista à revista Veja, de 18 de novembro de 92, declarou que Davi Capistrano esteve preso no DOI-CODE Rio de Janeiro e de lá foi levado para a Casa da Morte, junto com José Roman, onde foi executado e esquartejado, tendo seus restos mortais ensacados e jogados em um rio. No dia 26 de setembro de 92, foi encontrado um documento nos arquivos da Secretaria de Justiça do Rio de Janeiro, no prontuário número 3.579, no qual constata-se que Davi Capistrano esteve preso pelo menos alguns meses depois de seu desaparecimento ou prisão e estava preso no dia 16 de setembro de 74. No relatório do Ministério da Marinha, encaminhado ao então ministro da Justiça, Maurício Correia, em 93, consta que desapareceu em São Paulo no dia 16 de março de 74. Pertencia ao Comitê Central do Partido Comunista, tendo sido preso na unidade de atendimento do Rocha, em São Paulo. A revista Isto É, em 31 de março de 2004, relata que os desaparecimentos dirigentes do PCB faziam parte de uma investida contra o partido, cujo comando da operação ficou a cargo do chefe do DOI, coronel Aldir dos Santos Maciel, codinome Doutor Silva. O objetivo dessa ação era prender e executar os membros do Comitê Central do PCB sem deixar pista. Os assassinatos ocorreram em chácaras clandestinas para facilitar a ocultação de cadáveres. Apelidada de Operação Radar, resultou na morte de 11 membros do Comitê Central. Além de destruir as gráficas clandestinas do partido, a repressão desmantelou seus diretórios nos estados em operações que prenderam 679 pessoas. Segundo declarações de Marival Chaves, ex-agente do DOI-CODE de São Paulo, na revista Isto É, em 24 de março de 2004, em reportagem intitulada Os Matadores, abre aspas, em 74, quando trabalhava em São Paulo, Marival diz ter visto o coronel Brant, José Brant Teixeira, chegar ao DOI-CODE com os dirigentes comunistas de José Roman e Davi Capistrano, presos quando tentavam regressar ao Brasil pela fronteira do Uruguai. Segundo ele, ambos foram transferidos para a Casa da Morte em Petrópolis, onde foram assassinados. Seu nome, Davi Capistrano, consta no anexo da Lei 9.140 de 95 como reconhecimento de sua prisão e morte sob responsabilidade do Estado. São informações tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos da Comissão de Familiares. Bom dia, eu sou Vivian Mendes, também sou assessora técnica da Comissão da Verdade de São Paulo. Irã de Lima Pereira, desaparecido em 15 de janeiro de 1975. Irã de Lima Pereira nasceu em 3 de outubro de 1913, em Caicó, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Era casado com Célia Pereira, com quem tinha 4 filhas.
tinha como nomes falsos Arthur José da Costa, José Vanildo de Oliveira Almeida e José Escipião. Na organização política, militava no Partido Comunista Brasileiro, PCB. Dados biográficos. Foi secretário de administração da Prefeitura de Recife nas gestões de Miguel Arraes de Pelópidas de Silveira e de Liberato Costa Júnior no período de 1959 a 1964. Mudou-se para São Paulo depois do golpe militar de 64, vivendo a partir daí na clandestinidade. Não vivia com a família, mas mantinha contatos com frequência. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. No dia 15 de janeiro de 1975, Célia Pereira, esposa de Irã, foi sequestrada às 6 horas da manhã por 2 homens que invadiram a casa de sua filha, onde ela se encontrava. Os homens se identificaram como sendo da UBAN, do DOC de São Paulo, sem revelarem seus nomes. No trajeto da casa até a UBAN, o carro que a conduzia, um Opala azul, colidiu em um cruzamento, ocasião em que ela teve a oportunidade de ouvir que um dos sequestradores era capitão do Exército. Foi interrogada e torturada até o dia 17, e às 14 horas foi solta. Célia percebeu que o Irã tinha sido preso e, a partir daí, passou a procurá-lo. Providências tomadas por seus familiares. Procuraram os advogados Maria Luísa Bierrenbach e José Carlos Dias, que peticionaram a primeira auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar em uma tentativa de encontrar o paradeiro de Irã. Célia escreve uma carta à Comissão de Justiça e Paz pedindo ajuda. Célia procurou o QG do 2º Exército, de onde foi encaminhada por um coronel para o DOP São Paulo, onde o Irã estaria detido. Chegando ao DOP São Paulo, disseram a Célia que Irã não estava lá. Escreveu uma carta ao ministro da Justiça, Armando Falcão, datada de 14 de março de 1975, pedindo informações sobre o paradeiro de Irã e denunciava as coações, torturas e ameaças sofridas por ela e suas filhas. Agentes policiais. O ex-agente policial do DOI de São Paulo, Marival Dias Chaves do Canto, em entrevista à revista Veja, em 18 de novembro de 1992, diz que Irã teria sido preso e levado para Itapevi, centro clandestino da repressão. Documentos dos órgãos de repressão. Relatório do Ministério do Exército e da Marinha, encaminhado ao então ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993, abre aspas. Em março de 1991, reportagem veiculada pelo Jornal do Brasil relata que, na abertura dos arquivos do DOP São Paulo, os pesquisadores descobriram no prontuário do nominado um extrato bancário do dia 28 de janeiro de 1975. No extrato bancário está escrito o nome falso de Irã, José Vanildo de Oliveira Almeida, concluindo que esta provavelmente foi a data de sua morte, Ministério do Exército. Abre aspas, em abril de 1975 foi preso por agentes de segurança, fecha aspas. Seu nome consta no anexo da Lei 9.140 de 95, o que significa reconhecimento da responsabilidade do Estado por sua prisão e morte. Informações retiradas do dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos. João Macena Melo, desaparecido em 3 de abril de 74. Nascido em 16 de agosto de 1919, em Água Preta, à época Distrito de Palmares, Ceará, Brasil. Organização política Partido Comunista Brasileiro, PCB. Dados biográficos. Começou a se interessar pela política na adolescência, quando trabalhava como operário tecelão da fábrica de tecidos Nova América. Posteriormente, tornou-se metalúrgico. Antes, trabalhou como balconista na Baixada Fluminense. Durante a ditadura do Estado Novo, ficou preso na ilha de Fernando Noronha, onde conviveu com Agildo Barata e Carlos Marighella. Em 47, foi eleito vereador no então Distrito Federal. Casou-se com Escila Francisca Macena Melo, com quem teve 3 filhos. Em 62, foi eleito deputado estadual pelo então Estado da Guanabara, pelo Partido Social Trabalhista, PST. Com o golpe de 64, foi novamente cassado, conforme artigo 10 do AI-1 de 9 de abril de 64. Em 70, foi preso e muito torturado sob a acusação de estar reorganizando o partido. Sua família foi presa e levada para a Ilha das Flores. Sua casa foi saqueada, chegou a ser levado para a Ilha das Cobras, foi solto em 73, ficou morando no Rio com a família. Dados sobre sua prisão e desaparecimento.
Permaneceu com a família no Rio e viajou para São Paulo em 19 de março de 74, onde foi preso em 3 de abril daquele mesmo ano. Desapareceu desde então. Providências tomadas pelos familiares. Em 24 de junho de 74, sua filha, Alice Macena Mello, escreveu uma carta ao presidente da República, general Ernesto Geisel, solicitando informações sobre o paradeiro de seu pai. A família impetrou habeas corpus no STM, Supremo Tribunal Militar, protocolado com o número 31242, que foi distribuído para o ministro Alcides Carneiro, mas foi negado sob a alegação de que Macena não se encontrava presa em nenhuma dependência militar. A família ainda tomou, como os demais familiares, todas as providências, como ir aos conhecidos órgãos de repressão política, aos hospitais de emergência, cemitérios, institutos médicos legais, mas não obteve nenhuma informação sobre seu paradeiro. Seu nome consta também no anexo da Lei 9.140 de 95 e seu caso foi protocolado sob o número 195 de 96. Informações do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos. José Montenegro de Lima, desaparecido em 29 de setembro de 1975. José Montenegro de Lima nasceu em 27 de outubro de 1943, na cidade de Itapipoca, no Ceará, no Brasil. Militava na organização política Partido Comunista Brasileiro, PCB. Dados biográficos. Era participante ativo do movimento estudantil em Fortaleza quando estudava na Escola Técnica Federal do Ceará e conhecido como Magrão. Integrou a diretoria da União Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais, UNETL. Com o golpe militar em 1964, foi indicado pelo IPM, Inquérito Policial Militar, o que lhe impediu de concluir o curso. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a viver na clandestinidade. A partir daí, dedicou-se à organização da Juventude Comunista. Em 1970, dadas as prisões de vários membros do PCB, Montenegro mudou-se para São Paulo, onde viabilizou a saída para o exterior de vários dirigentes ameaçados de serem presos. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Com as prisões generalizadas dos dirigentes do PCB devido à Operação Radar, operação dos DOI-CODE de todo o país para sequestrar e desaparecer com dirigentes do PCB, José Montenegro de Lima foi preso em 29 de setembro de 1975, em São Paulo. No livro Brasil Nunca Mais, encontram-se as seguintes informações sobre Montenegro, abre aspas. Pesquisador de mercado, foi preso em 29 de setembro de 1975 em sua residência no bairro da Bela Vista, São Paulo, por 4 agentes policiais e foi testemunhado por seus vizinhos e conhecidos. Posteriormente, em interrogatório judicial, Genivaldo Matias da Silva, em processo dos PCB, assegurou ter visto José Montenegro de Lima detido nas dependências do DOI-CODE do 2º Exército. Fecha aspas. Em A Ditadura Encurralada, Hélio Gaspari relatou que, abre aspas, no final de setembro, de acordo com a documentação oficial do 2º Exército, havia 12 presos na carceragem do DOI de São Paulo. Pelo menos 2 prisioneiros estavam em outra escrita, a de calabouços clandestinos. José Montenegro de Lima, encarregado da reconstrução do aparelho gráfico onde se voltaria a imprimir a Voz Operária, foi capturado na Bela Vista. Viram no DOI. Transferido para o sítio do CIE, na rodovia Castelo Branco, assassinaram-no com uma injeção de matar cavalos. Agentes policiais. Marival Dias Chaves do Canto, ex-sargento e ex-agente do DOI-CODE de São Paulo, em reportagem de Expedito Filho, publicada na revista Veja, de 18 de novembro de 92, abre aspas. O último corpo que sei ter sido jogado da ponte é o de José Montenegro de Lima, mas esse é um caso especial, porque mostra que dentro dos órgãos de repressão também havia uma quadrilha de ladrões. Logo depois da invasão da gráfica, do Voz Operária, Montenegro recebeu do partido $60 mil para recuperar uma estrutura de impressão do jornal. Uma equipe do DOI prendeu Montenegro, matou com a injeção para matar cavalos e depois foi na sua casa pegar os $60 mil. O dinheiro foi rateado com a equipe do DOI. Fecha aspas.
Seu nome consta no anexo da Lei 9.140, de 95, Lei dos Desaparecidos Políticos, ou seja, o Estado reconhece sua morte sob sua responsabilidade. Informações retiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. José Roman, desaparecido em 19 de março de 74, juntamente a Davi Capistrano. José Roman, nascido em 1º de outubro de 1904, na cidade de Jaú, São Paulo, Brasil. Era casado com Lídia Pratavieira Roman, organização política Partido Comunista Brasileiro, PCB. Dados biográficos. José Roman tinha 2 filhos de seu casamento com Lídia Pratavieira Roman. Foi metalúrgico durante alguns anos e participava do sindicato da categoria. Mais tarde, trabalhou como corretor de imóveis. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a exercer a função de motorista do PCB. Em 1966, voltou para São Paulo e continuou exercendo suas atividades partidárias. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Encontra-se desaparecido desde que foi buscar Davi Capistrano, membro do Comitê Central do PCB, na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em março de 74. Seu filho, Luiz, recebeu no dia 21 de março de 74 um telefonema que informava sobre a prisão do pai. Mais informações a gente remete ao caso do Davi Capistrano, que já foi lido no memorial. O nome de José Roman consta no anexo da Lei 9.140, de 95, como reconhecimento de sua prisão e morte sob responsabilidade do Estado. Informações do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos da Comissão de Familiares. Luiz Inácio Maranhão Filho, desaparecido em 3 de abril de 1974. Luiz Inácio Maranhão Filho nasceu em 25 de janeiro de 1926, em Natal, no Rio Grande do Norte, e fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Dados biográficos. Era casado com Odete Roselli Garcia Maranhão, advogado, professor do Ateneu Norteriograndense, onde havia estudado na Fundação José Augusto e da UFRN. Colaborou com diversos jornais, particularmente o Diário de Natal, e publicou vários artigos na revista Civilização Brasileira. Em 1945, entrou para o PCB. Em 1952, foi preso pela Aeronáutica em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e foi muito torturado. Sua história constituiu um capítulo do livro A História Militar do Brasil, de Nelson Werneck Sodré. Em 1958, foi eleito deputado estadual pela legenda do Partido Trabalhista Nacional, PTN, desempenhando o mandato até 1962. No início de 1964, visitou Cuba a convite de Fidel Castro. Ao voltar, com o golpe de 1964, Luiz Inácio foi preso e submetido à tortura. Ficou preso na ilha de Fernando de Noronha, juntamente com Miguel Arraes, ambos caçados em seus direitos políticos. Ao sair da prisão, passou a viver na clandestinidade no Rio de Janeiro. No 6º Congresso do PCB, em 1967, foi eleito membro do Comitê Central. Atuou muito próximo da Igreja Católica. Mantinha contatos com Roger Gaurandi, filósofo filiado ao PCF. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Luiz Maranhão foi preso no dia 3 de abril de 1974, numa praça em São Paulo, na capital. Pessoas que presenciaram a cena informaram que ele foi algemado e conduzido por agentes policiais. Providências tomadas por seus familiares. Odete Maranhão, sua esposa, constituiu como advogado Aldo Lins e Silva. Buscou informações em diversas delegacias, entidades e autoridades. Conseguiu até uma audiência com o general Ednardo Dávila, então comandante do 2º Exército, que lhe disse ter procurado Erasmo Dias, coronel do Exército e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas não houve nenhuma informação. Eles lhe garantiram que Inácio não estava sob a responsabilidade de seus comandos. Seu nome consta no anexo da Lei 9.140, de 95, e seu caso foi protocolado com o número 043/96. Informações retiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos.
Nestor Vera, ou Nestor Veras, desaparecido em abril de 75. Nasceu em 19 de maio de 1915, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Tem um sobrinho que reclama por seus restos mortais, Omene Vera Martins, que fez um apelo para a presidenta da República, Dilma Rousseff, no sentido de resgatar os restos mortais de Nestor Vera. Organização política PCB, Partido Comunista Brasileiro. Dados biográficos. Nestor era integrante do Comitê Central do PCB, encarregado do setor camponês. Era membro da direção da União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Caçado pelo AI-5 e condenado a 5 anos durante a ditadura militar, passou a viver na clandestinidade. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso em frente a uma drogaria em Belo Horizonte, Minas Gerais, em abril de 75. Desde então, encontra-se desaparecido. Agentes policiais. Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS Espírito Santo, declarou no ano de 2012, publicado no livro Memórias de uma Guerra Suja, e em gravações de vídeo no YouTube, sobre Nestor Vera, abre aspas, cumprindo ordens superiores, fui o responsável pela execução de Nestor Veras. Estou lúcido e quero tentar, de algum modo, reparar, no que for possível, meus terríveis erros do passado. Estou à disposição e tenho esperanças de achar uma mata próxima a Belo Horizonte, localizada na rodovia que liga Belo Horizonte a Itapevi, o local que há 37 anos, lamentavelmente, atirei e enterrei Nestor. Seu nome consta da lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140, de 95. Seu caso foi protocolado com o número 212, de 96, na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Em sua homenagem, a cidade de Belo Horizonte deu seu nome a uma rua no bairro Serra Verde. Informações tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. Walter de Souza Ribeiro, desaparecido em 3 de abril de 1974. Walter de Souza Ribeiro nasceu em 24 de setembro de 1924, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Militava no Partido Comunista Brasileiro, PCB. Dados biográficos. Era casado com Adalci Birro Ribeiro, com quem teve 3 filhos, Marcos, Marina e Marcelo. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, tornando-se oficial de artilharia do Exército. Foi reformado em 28 de janeiro de 1950 por incompatibilidade com oficialato, por haver assinado um documento em defesa da paz mundial. Em 1959, mudou-se para Brasília, no Distrito Federal, ainda em construção, onde trabalhou como funcionário da Novacap até 1964. Foi demitido por força do AI-1. Era membro do Comitê Central do PCB e atuava na clandestinidade. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. No livro A Ditadura Derrotada, de Hélio Gaspari, abre aspas, no dia 3 de abril de 1974, Walter de Souza Ribeiro saiu de uma reunião numa casa em cuja vizinhança havia pessoas consertando a fiação de postes. Foi a um ponto conversar com Luiz Inácio Maranhão, ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, defensor da anticandidatura de Ulisses Guimarães à presidência da República e amigo pessoal do cardeal Eugênio Salles. Maranhão era, assim, uma espécie de chanceler do partidão. Também iria a esse encontro João Macena Melo. Sumiram todos. Providências tomadas pelos seus familiares. A família, por meio do então deputado federal Fábio Fonseca, telefonou para o general Gentil Marcondes, chefe do Estado-Maior do 2º Exército, em São Paulo. Este informou que o Walter se encontrava preso. Em 23 de maio, o irmão de Walter, Major Tibúrcio Geraldo, veio a São Paulo falar com o general Gentil Marcondes numa tentativa para visitar o irmão preso. Recebeu do general a resposta de que Walter não se encontrava preso. A família entrou em contato com o deputado federal Freitas Nobre em 31 de maio, que afirmou ter obtido a notícia de que Walter estivera no DOPS São Paulo naquele mês, por meio do Sindicato dos Jornalistas. Seu nome consta no anexo da Lei 9.140, de 95, e o caso foi protocolado com o número 0204/96. Informações retiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil.
Vamos recompor a mesa. Chamar a Dina, o Alberto Negri, o Genivaldo. Albertina, que acabou de chegar. E a neta do Davi Capistrano, a jornalista Cecília Capistrano. A primeira a dar o testemunho, ex-militante do PCB, Dina. Bom dia a todos. Antes de fazer o meu depoimento, eu queria fazer duas breves considerações sobre o que disse o sobrinho do Elson Costa. O primeiro é que havia um código da Internacional Comunista, não sei se era escrito ou se era apenas de tradição, mas o Lenin considerava os PCs como o exército do proletariado em nível internacional. E, nesse código, uma das coisas importantes era não entregar nenhum companheiro. Isso era considerado um ato de grande heroísmo, né? E, em geral, quem era escolhido para ir para as direções do partido tinha que, de alguma maneira, ter sido provado que a pessoa consegue realmente aguentar ter tortura, tal, né? Então, isso era uma coisa generalizada. O segundo que eu queria comentar é que o Bernardo Kuczynski, que é irmão da Ana Rosa Kuczynski, que não era do PCB, mas foi morta junto com o marido Wilson Silva, na mesma época que os nossos companheiros do PCB, e a família saiu à procura dela, e o Bernardo escreveu um livro recentemente que chama Cá. E essa coisa que os familiares do Elson Costa comentaram, de que as pessoas prometiam ajudar, tentar tirar a pessoa dos porões da ditadura, e depois vinham com a resposta que não era possível, era uma das estratégias, era uma das táticas em todos esses casos dos desaparecidos. Quer dizer, ao longo da história da repressão no Brasil, nós tivemos várias fases. Na ditadura do Getúlio, havia muitos casos de gente que se jogava do 5º andar do DOPS. Não sei se vocês sabem disso. Quer dizer, que se jogavam entre aspas. No começo, quando começou a repressão aos grupos armados na década de 60, todos eles foram mortos porque eles tentavam fugir quando presos. E, depois, com os desaparecidos, houve essa coisa de que várias pessoas prometiam que iam ajudar, que iam ver, que não sei o quê, e nunca saía nada. Então, eu queria fazer esse comentário, que isso é uma coisa mais geral das táticas e estratégias que a repressão usava, e não um caso específico, no caso do Elson Costa. Sim, mas eu não sei, tem um monte de gente aqui, eu achei que eu deveria falar isso, né? Bom, eu entrei no PCB muito nova, aos 14 anos de idade, como secundarista, e eu sou de uma geração que entrou na universidade exatamente na época do golpe. E o secretário-geral do Comitê Estadual aqui em São Paulo, depois do golpe, era o Marighella. E, apesar de uma grande abertura que o partido fez a partir de 58, com a Declaração de Março de 58,
depois do golpe, sobretudo, mas até um pouco antes já, em função do que aconteceu em Cuba, né, que, através de uma luta armada, eles assumiram o poder, voltaram a aflorar as ideias de vias militares no Brasil, que estavam mais ou menos enterradas desde 1935. E, depois do golpe, começou uma discussão muito acirrada dentro do partido entre os que achavam que o partido teve uma política muito esquerdista no governo João Goulart e que o golpe veio por isso, e os que achavam que a política do partido foi muito direitista, que o partido não se armou e que, por isso, não pôde resistir ao golpe, e que o golpe veio por isso. E essa discussão continua até 67, quando o partido faz um congresso, em dezembro de 67, aqui em São Paulo, e a grande discussão era entre a via militar e a via da defesa das liberdades democráticas, a luta pelas liberdades democráticas, e, nesse sentido, isolar a ditadura politicamente e não militarmente. A linha que ganhou no Congresso foi essa segunda, né, de isolar a ditadura por todas as fissuras e todos os nichos democráticos. Diga-se de passagem que, a partir de 68, havia uma tentativa de montar já uma frente ampla para negociar uma solução civil, né, para a ditadura, mas os grupos armados começaram a fazer uma série de ações e isso ficou muito difícil, né? E, finalmente, com o AI-5, o regime se fascistizou, né? Quer dizer, aí o regime virou um regime realmente autoritário e, num primeiro momento, os homens da ditadura resolveram acabar com os grupos armados. No entanto, há uma certa conjuntura que vai se delineando a partir de meados da década de 70, em que o milagre econômico acaba, mas aí essa ideia que nós tivemos de engrossar o MDB, de lutar dentro da oposição consentida, apesar de ser vista pelos outros grupos como traição, como revisionismo, foi o que acabou, de alguma maneira, dando resultado, né? E, em 74, houve a primeira grande vitória do MDB, em que houve um crescimento muito grande do MDB na Câmara. O partido nunca deixou de eleger companheiros deputados dentro da Câmara e vereadores nas cidades, tal, né? E, de alguma maneira, isso não sou eu que estou dizendo, isso está em livros. O Gaspari fala isso. Tem um brasilianista que eu não consigo lembrar o nome dele agora, que escreveu aquele livro de Castelo a Tancredo. Alguém é capaz de lembrar? O Skidmore, isso, que fala isso. E, num determinado momento, os estrategistas da ditadura perceberam que o que deu certo foi a nossa postura, né? E foi mais ou menos nesse momento que eles decidiram liquidar com as cabeças pensantes do partido. E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que, a partir de um determinado momento, a repressão mudou de estratégia, porque a repressão no Brasil, desde os anos 30, era de prender
pessoas que eles desconfiavam que eram do partido indiscriminadamente. Poderia ser um fulano assim de base, ou então até um simpatizante, ele era preso. Mas que, a partir de um determinado momento, a repressão passou a fazer uma coisa muito mais qualificada. Eles seguiam as pessoas durante meses, durante anos, um trabalho de paciência, e, no fim, eles descobriam, digamos, o organograma, como funcionava, e acabaram prendendo só o aparato do partido e os dirigentes que davam a linha política, entendendo que, com isso, eles iam liquidar o partido. Isso não quer dizer que não houve prisões antes de 73, 74. O Alberto Negri, que está aí, ele foi preso em 72 com um grupo de companheiros aqui em São Paulo. Ele pode dar esse depoimento depois. Houve também muitas prisões, mais ou menos nessa época, no ABC, que o partido tentou reorganizar as bases operárias no ABC. Todos praticamente foram presos, e aí depois permitem ao Lula assumir o sindicato. Então, houve prisões, sobretudo em 64, de membros do partido, e depois, no começo dos anos 70, houve também prisões, mas talvez eles tenham percebido que a maneira deles atuarem não era muito eficiente, e aí eles realmente mudaram a maneira de acompanhar as pessoas, fizeram um trabalho assim, tecnicamente totalmente diferente do que faziam ao longo dos anos, de décadas, digamos, desde os anos 30, né? E chegaram no aparato e na direção, sobretudo nas pessoas da Executiva Nacional, né? O Marco Antônio Tavares Coelho, que é uma das poucas pessoas que sobreviveram, torturadíssimo, é o único que mora em São Paulo. Talvez fosse o caso da comissão tentar entrevistá-lo, embora ele esteja muito doente, eu não sei até que... Marco Antônio Tavares Coelho. E precisaria conversar com ele. Agora, eu não sei se ele tem condições de chegar aqui, talvez seja o caso de fazer um depoimento lá. Bom, as outras pessoas que estão vivas do diretório, na época do Comitê Central, são o Givaldo Siqueira, que também já está beirando os 80 anos, está muito doente, também, mas ele vive no Rio. Parece que vocês estão chamando as pessoas aqui de São Paulo, eu não sei como é que é a mecânica. O Granja, como é que é o nome completo do Granja? Antônio Granja. Está com 96 anos, lucidíssimo, mas vive em Vitória, no Espírito Santo. E o Melo, que vive no Rio de Janeiro e também está com 95 anos, mas muito lúcido. Eu acho que eles poderiam enriquecer esse trabalho, porque eles eram responsáveis na Executiva por uma série de coisas, então eles devem ter muito mais dados do que eu, né? O que eu queria complementar no meu depoimento é que, desde 64, o partido se preocupou em organizar, digamos, uma autodefesa, não necessariamente armada, mas criar uma série de mecanismos para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, se... Uma dessas coisas que o partido montou foi uma empresa de táxi na fronteira de Uruguaiana com
com a cidade uruguaia, que é separada de Uruguaiana por uma avenida. É Passo de los Libres? Não, é Riviera, né? Riviera. É, porque tem uma coisa semelhante na Argentina, então eu sempre faço confusão. Bom, e como os habitantes lá das duas cidades iam indiscriminadamente de um canto para o outro, porque ninguém pedia documento, e quando a carne estava mais barata no Uruguai, os brasileiros iam para o Uruguai, e vice-versa, quando a gasolina estava mais barata no Brasil, os uruguaios vinham para cá. Então, havia um movimento muito grande entre as duas cidades e, muitas vezes, as pessoas tomavam táxi. Então, essa empresa de táxi não dava muita bandeira, digamos, ela era uma coisa comum da região e ela serviu para transportar pessoas de um lado para o outro da fronteira, não só dos nossos companheiros, mas também de outras pessoas que estavam saindo do país, de outras organizações. E eu não tenho dados concretos, mas eu entendo que esse esquema, a partir de um determinado momento, foi detectado pela repressão e que o Davi Capistrano foi pego por causa disso, porque ele foi pego exatamente quando vinha de Ribeira para Uruguaiana e telefonou para o Romão para vir buscá-lo, né? Então, naquele momento, por alguma razão que chamou a atenção, que eu não posso dizer o que é, esse esquema da fronteira foi detectado pela repressão e o Davi Capistrano certamente foi sequestrado e assassinado por causa disso, né? A outra coisa, quer dizer, houve um caso já em 71 em que Armênio Guedes, que na época era casado com a Zuleika Lambert, foram abordados na rua por um agente da CIA. E eles comunicaram imediatamente esse fato para a direção nacional e a direção decidiu que seria melhor que eles saíssem do país. E, nesse momento, também, a direção decidiu tirar o Prestes do Brasil, né? E a outra coisa que era um dos códigos desses procedimentos que essa organização de autodefesa dizia para os companheiros é que, sempre que eles saíssem do Brasil, que eles não procurassem sair pela rota do Atlântico, porque, se o avião tem alguma pane, ele pode ser obrigado a aterrissar no Brasil e o fulano pode ter conseguido sair, mas, na hora de sair do avião e ser identificado de novo, ele ser pego. Então, havia esse código de, saindo do Brasil, fazer alguma rota, alguma trajetória pelo Pacífico, nem que fosse para passar pelo Japão, quer dizer, fazer uma rota muito mais longa, mais cansativa, mas fazer isso para não dar margem do avião voltar a pousar no Brasil. Nem sempre isso era obedecido pelos companheiros, porque muitos deles já tinham idade e achavam que seria uma coisa muito cansativa, muito difícil, e, algumas vezes, essa determinação não era obedecida. E, por pouco, Prestes não é preso, porque, na hora que o partido determinou que ele deveria sair do país, como ele já estava com mais de 70 anos, poderia não aguentar uma viagem muito longa, decidiram que ele iria pelo Pacífico, não sei se para Buenos Aires ou para... não sei, enfim. Bom, o avião teve uma pane. Fala no microfone, perdeu uma parte. Hã? A senhora deslocou, fala no microfone. Tá. Que parte que...
Então, decidiram que o Prestes ia sair pelo Atlântico. E o avião teve uma pane e teve que pousar no Rio de Janeiro. Ele estava viajando com um companheiro que era médico, e esse companheiro conseguiu convencer a repressão que ele era